Nesta sessão vamos voltar ao nosso projeto. Portanto, o projeto que tínhamos criado na última sessão aqui no Unity Hub. O meu até já passou para uma versão mais recente. Clicamos no projeto e agora esperamos que o Unity abra o projeto. Portanto, na última sessão nós tínhamos visto o funcionamento básico da interface do Unity, tínhamos visto a instalação do Unity Hub e do próprio editor do Unity. Tivemos a ver como personalizar a interface. Para esta sessão vamos falar mais em pormenor do GameObject e das propriedades dos principais componentes. Vamos falar também de como é que nós fazemos para adicionar código, scripts ao nosso GameObjects, para podermos começar a ter um comportamento e alguma lógica nos nossos GameObjects. Vamos falar da hierarquia, mais em pormenor, nomeadamente a relação de hierarquia que nós podemos ter entre diferentes objetos. E vamos começar a criar pequenos scripts para, além de irmos importar, e isso vamos fazer já, importar mais alguns assets para o nosso jogo. Portanto, nós da última vez tínhamos importado aqui uns assets que eram de uns hambúrgueres e por aí fora. E eu tinha criado esta pasta de arte e agora o que eu vou fazer é arrastar esta pasta aqui que diz food para dentro de modelos 3D. Só por uma questão de organização aqui no nosso projeto. Esta pasta agora ficou vazia, eu vou apagá-la. Delete. Agora, vou importar da Asset Store os Standard Assets. Portanto, vou aqui ao browser e vou pesquisar Unity Asset Store. E com o login feito, portanto, eu já tenho o login aqui no meu browser e vou a Standard e pronto, e são estes aqui, Standard Assets da própria Unity. Se vocês ainda não têm na vossa conta, associada à vossa conta, estes assets, aqui deve dizer buy ou qualquer coisa assim de género. Isto é de graça, portanto pode dizer só download. No meu caso diz open porque eles já fazem parte da minha conta, já estão associados à minha conta. Portanto, depois de vocês clicarem aqui e de aceitarem os termos que vos devem aparecer, vamos aqui a Window, Package Manager, e agora aqui escolhemos My Assets e pesquisamos aqui Standard. Pronto, o Unity está a fazer aqui o refresh, demora um bocadinho porque eu tenho muitos assets, mas pronto, o nome deve ser esse, Standard Assets for Unity 2018. Como o nome indica, estes assets estão um bocadinho desatualizados, mas para a nossa formação serve perfeitamente. Eu cliquei em Download e agora vou clicar em Import. Quando nós clicamos em Import, aparece-nos uma janela com tudo o que nós podemos importar. Portanto, podemos ver aqui todos os elementos que vão fazer parte deste package que nós estamos a importar. Há aqui um script que vai nos dar um erro, mas também é uma oportunidade para aprendermos como é que nós lidamos com esses erros. Portanto, podem ver isto tudo. Eu vou importar tudo, vou deixar estar tudo selecionado, vou clicar em importar e agora vamos esperar para ver o erro que nos vai aparecer. Este processo pode demorar mais ou menos de acordo com o vosso computador, como é óbvio, especialmente se tiverem um disco tradicional em vez de um SSD, o processo demorará muito mais. Pronto, como podem ver, aparece-nos aqui uma série de erros, alguns que diz até que um erro num prefab. Eu vou fazer clear e devemos ficar só com um erro. Portanto, aqui na consola, se vocês não têm a janela da consola visível, vão aqui a Window, General, Console.
Pronto, e este erro tem a ver com o código que está neste ficheiro que já está desatualizado. Vocês podem ver o caminho para ele, é a pasta Standard Assets, Utility, e o ficheiro é este Simple Activator Menu. Nós podíamos resolver este problema, não é muito complicado, mas eu vou apagar o ficheiro. Portanto, vou aqui procurar a pasta Utility e o ficheiro é o Simple Activator Menu, que é este aqui. Vou fazer Delete. Pronto, e agora o Unity vai recompilar e à partida o erro deverá desaparecer. Por vezes, quando fazemos importação de assets, pode acontecer, persistirem alguns erros, e às vezes o ideal ou o mais fácil é nós apagarmos e apagamos a pasta e voltamos a reimportar para resolver esses erros. Pronto, ele continua a dar aqui uns erros, uns avisos. Deixem-me só ver aqui se há alguma coisa aqui. Às vezes, se vocês virem aqui que há um script que não está definido, isso é mau sinal e então aí é melhor voltar a reimportar. Eu acho que aqui não há nenhum problema, portanto eu vou fazer clear. Provavelmente até vocês podem não ter dado nenhum erro. Pronto. Este Standard Assets tem muita coisa, mas tem uma coisa que é particularmente interessante para nós, que é aqui na pasta que diz Characters, First Person Character, Prefabs, e depois há aqui um FPS Controller. Um FPS Controller, na prática, é aquilo que os jogos utilizam para criar um jogo na primeira pessoa. Portanto, eu arrastei aqui para a janela da cena e agora podemos ver o que é que nós aqui temos. Basicamente, o que nós temos é uma cápsula, é um collider e é uma câmera. Agora, eu vou apagar a minha main camera, portanto vou clicar ali, ou podemos desativá-la, se calhar depois podemos precisar dela, em vez de apagar faço desativar ali no botãozinho em cima, e agora vou executar, para ver o que é que acontece. Portanto, agora entramos em modo de jogo, e aqui na janela do game, vocês podem ver que temos já uma funcionalidade em que eu posso correr, posso andar, posso virar com o rato. Portanto, tenho aquilo que nós chamamos um First Person Shooter, um FPS, em que eu posso movimentar-me pelo meu nível. Portanto, e vocês viram que foi tão simples como pegar naquele prefab e arrastá-lo. Nós vamos falar mais à frente do que é que são os prefabs no Unity. Os prefabs são objetos pré-configurados, pré-fabricados, em que nós podemos arrastá-los para uma cena e reutilizá-los, ou então podemos até instanciá-los por código. Pronto, vamos continuar aqui a procurar uns assets. Eu procurei alguns assets que são gratuitos e encontrei alguns que são interessantes para nós podemos utilizar. Vocês poderão utilizar outros, como é óbvio, mas basicamente é um site que tem o nome Quaternius e que tem muitos assets que são gratuitos e que nós podemos importar. Portanto, vocês podem ver aqui, os assets são gratuitos, podem ser utilizados, depois se vocês quiserem ajudar o autor, podem oferecer-lhe um café ou ir ao Patreon dele, mas basicamente nós temos aqui muitos que são de graça e que nós podemos utilizar. E eu daqui escolhi este que diz Ultimate Nature. Portanto, eu vou aqui fazer o download. Vocês podem ver que ele tem vários formatos, FBX, OBJ e Blend. O Blend são do Blender e implica que vocês tenham que ter o Blender instalado no computador. FBX e OBJ o Unity abre automaticamente sem problemas. Portanto, vocês podem fazer o download. Isto leva-vos aqui para o OneDrive do autor. E eu quero utilizar, deixem-me só ver qual é que é, porque há um destes assets que estava desconfigurado e eu tive que fazer aqui umas adaptações. Deixem-me só confirmar qual é a versão que está configurada, que nós não temos que fazer nada. Portanto, são os FBX. Pronto, vamos fazer o download aqui da pasta FBX. Portanto, clicam com o botão direito, fazem transferir e ele agora vai fazer o download. E enquanto ele vai fazendo o download, isto vai demorar um bocadinho. Nós depois vamos também fazer o download de outro pack, que é o Ultimate. Deixem-me fazer aqui save antes que isto vá abaixo.
depois quero o que diz Ultimate Animated Character. Portanto, são personagens já com animações e nós não temos que fazer modelação de nada. Portanto, mais uma vez, eu vou aproveitar que o autor tem isto separado por formatos e mais uma vez eu vou utilizar o formato FBX. Portanto, vou clicar aqui na pasta e transferir. É possível que nos falte depois aqui uma pasta que é de texturas. Eu acho que nestes dois não havia texturas, mas é possível que seja necessário depois uma pasta que diz texturas. Se for preciso, depois eu volto cá. Aqui acho que não era. Aqui também não. Eu lembro-me que havia aqui uma pasta de texturas, mas já não sei onde é que ela está. Não faz mal. Pronto, depois vamos também aproveitar os assets que diz Medieval Village. Portanto, se vocês quiserem podem procurar aqui pelos nomes. Na descrição deste vídeo estão lá os links também. Portanto, podem também ir por lá para ir mais direto. Download. E também vou utilizar aqui o FBX. Eu entrei na parte dos buildings e depois vou entrar na outra pasta. Assim é mais rápido porque os ficheiros são mais pequenos e escusamos estar a transferir coisas que depois não vamos utilizar. Portanto, isto é a parte dos buildings e depois a parte aqui dos props também eu vou fazer o download do FBX. Pronto, aqui vamos ter casas que já vêm prontinhas para nós usarmos. Vamos ter props, portanto alguns elementos nós vamos poder pôr no nosso jogo. Vamos ter árvores e plantas, portanto estes assets todos que nós estamos aqui a importar, trazem isso tudo. Pronto, agora vou-vos mostrar como é que nós fazemos para trazer isto aqui para o nosso jogo. A primeira coisa que devemos fazer é ir à pasta dos downloads, naturalmente. E vamos descompactar cada um desses ficheiros. Portanto, isso agora é um processo que depende do computador e daquilo que vocês usam para zipar e descompactar ficheiros. Portanto, eu tenho aqui o WinRAR, vou descompactar cada uma destas pastas. Eu não vos vou mostrar esse processo que acho que é dispensável. Pronto, e agora o que nós fazemos é abrir a pasta que descompactamos. Esta é uma delas. E vamos arrastar daqui para a pasta Assets do nosso projeto. No meu caso, eu até vou colocá-lo já aqui dentro da pasta Models para ficarem já cá no sítio correto. Portanto, eu vou arrastar para ali. O Unity vai importar aqueles objetos e vocês depois podem ver aqui no Inspector, neste separadorzinho de model, podem ver o modelo que nós acabamos de importar. Portanto, temos aqui uma série de modelos, eles já têm cor, já estão prontinhos a utilizar. É possível que nós temos de fazer aqui algum ajuste na escala, porque a escala com que os objetos são criados pode não ser compatível. Mas para já eu vou agora só mudar aqui o nome desta pasta para props, que acho que isto são os props. E agora vou buscar outra pasta e vou repetir o processo para os 4 ficheiros que eu fiz o download. Portanto, agora vou aqui. Este aqui são os buildings. Vou arrastar para a pasta dos modelos 3D. E podemos ver que temos aqui uma torre com um sino. Temos aqui o blacksmith. Depois temos aqui umas casas. Eu vou mudar aqui então o nome para buildings. Pronto. E agora vou à outra pasta, repetir o processo, arrastar para aqui a pasta descompactada. Neste caso são as personagens. Eu vou já mudar aqui o nome para Characters. Espero que esteja bem. Se não tiver, depois eu corrijo. Pronto, e vocês podem ver aqui as personagens e até no caso das personagens, se vocês expandirem aqui este triângulozinho, podem ver que tem diferentes animações. Nós depois vamos explorar isto com calma
E vocês até podem ver as animações aqui clicando no play. Pronto, estas são os personagens que nós vamos usar no nosso jogo. Por fim, falta o pack da natureza, que eu vou agora importar. Este pack tem plantas, tem árvores, natureza. Olha, isto eu vou pôr em português. Fica uma miscelânea de português e inglês. Temos aqui umas árvores, diferentes tipos de árvores com diferentes formatos. Temos aqui uns cactos, umas flores e por aí fora. Temos muita coisa aqui para nós usarmos no nosso jogo. Pronto, como é que nós usamos estes elementos? Para já ainda não é muito importante porque o nosso mapa que está aqui, o nosso nível que está aqui ainda é só uma experiência, não vai ser a versão final. Aliás, nós vamos usar um terreno para fazer o nosso nível, porque o nosso nível só com estas figuras geométricas, com as primitivas, é um bocado limitado, mas basicamente vocês basta pegarem num destes elementos e arrastar e posicionarem no sítio onde quiserem e já o estão a utilizar. Naturalmente, como eu disse há bocadinho, vocês poderão ter que fazer o ajuste na escala, não é? Portanto, eu vou até criar aqui um cubo, para nós termos uma ideia da escala. Eu vou criar aqui um cubo e vou posicioná-lo aqui ao lado desta torre. Afinal não está ao lado, eu vou fazer o reset que é mais fácil. Pronto, agora vou trazê-lo para aqui. Pronto, eu vou assumir que a nossa personagem terá aproximadamente 2 metros de altura. Portanto, este cubo tem 1 metro por 1 metro por 1 metro. E eu agora vou aqui à escala ou Y e ponho 2 metros. Pronto, se a nossa personagem for desta altura, como podem ver, esta torre é muito pequena. Então, muitas das vezes o que nós fazemos é vir aqui na hierarquia à torre e aumentamos aqui a escala. Aliás, se repararem, a escala até está a 100, 100, 100. Mas é errado. O que nós devemos fazer é alterar a escala quando importamos. Portanto, o que acontece é que quando o Unity tem vários elementos que tenham uma escala diferente, ele tem que os enviar para a placa gráfica para serem desenhados um de cada vez. Se nós tivermos os elementos todos com escala 1, 1, 1, o Unity faz um batch e envia-os todos de uma vez e por isso o nosso jogo vai ser muito mais rápido, vai ser executado mais rapidamente. Então o que é que nós devemos fazer? Eu costumo fazer isto. Primeiro desativo esta conversão de unidades. Depois retiro a importação das luzes e das câmaras, porque às vezes os modelos trazem uma luz e ela fica completamente mal configurada. Depois faço o apply. E agora vejo como é que ficou a minha torre. Se vocês repararem, ela ficou gigantesca. E eu agora venho aqui e vou diminuí-la. Portanto, se eu quiser aumentar o tamanho de importação, ou melhor, do modelo que estou a importar, ponho um valor superior a 1. Por exemplo, se eu puser 2, ele vai ficar com o dobro do tamanho. Como o meu caso ele está muito grande, eu vou pôr 0.05 e faço outra vez apply. E agora vou ver como é que ele ficou, se já ficou do tamanho que eu quero. Se vocês podem ir por tentativa e erro, eu agora não consigo ver aqui o cubo que eu pus. Mas olha, se calhar até nem está muito mal para uma torre ser gigantesca. Eu até vou fazer uma coisa, como ainda tenho aqui o FPS Controller, eu vou executar. O FPS Controller, salvo erro, tem 2 metros de altura. E depois podemos ver até do ponto de vista do FPS Controller se isto faz sentido ou não. Se vocês repararem, a torre não tem collider e por isso eu consigo atravessá-la, porque ela simplesmente não tem nenhum collider. E também o modelo que nós temos não tem parte de dentro. E o que acontece é que quer dizer que a nossa torre, o player nunca vai poder entrar para dentro dela. Então neste caso o que nós podemos fazer para não acontecer isso é chegar aqui e adicionarmos um componente. Mais uma vez, os componentes são estas coisinhas todas que nós temos aqui para o objeto estar selecionado. Neste caso, eu quero adicionar um collider, vou aqui Add Component e até vou escrever ali collider. Como a nossa torre tem um formato assim meio retangular, meio cubo, melhor dizendo, um volume, eu vou escolher um Box Collider. Se repararem, o Box Collider envolve completamente a torre. E eu posso ficar com ela assim, não há nenhum problema, mas no meu caso, como a torre tem estas vigas aqui em cima, se calhar eu não preciso que o Box Collider venha tanto para fora, porque o player nunca vai colidir, nunca vai bater com aquelas vigas. Então eu posso chegar aqui ao meu Box Collider e ajustá-lo de acordo com o que eu quiser. Eu vou clicar aqui neste botãozinho
aparecem uns pontinhos verdes aqui e vocês podem clicar neles e empurrá-los mais para dentro, de maneira que fique mais ou menos aqui à face da parede. E depois rodar com o botão direito e depois fazer zoom out com a rodinha do rato, fazer a mesma coisa para aquele lado, rodar, fazer a mesma coisa para este lado e depois a mesma coisa aqui. Portanto, clico outra vez ali e agora vou experimentar com o FPS Controller, ver se eu consigo atravessar ou não a torre. Agora já não devo conseguir. Pronto, já colido contra ela, estão a ver? Já não atravesso a torre e já aparece um objeto físico que está à minha frente. Pronto. Atenção que estas alterações que nós fizemos aqui na torre só se aplicam a este modelo que está na hierarquia, não afetam, estou a falar do Box Collider, não afeta esta aqui. Se vocês clicarem aqui, este continua a não ter nenhum Box Collider. Nós depois vamos ver como é que temos que fazer, que é criar um prefab deste objeto que nós temos aqui na hierarquia. Pronto, e nós depois quando formos utilizar estes objetos, estes modelos todos no nosso jogo, eu vou voltar a falar outra vez disto, portanto se não há stress nenhum se vocês não conseguiram fazer isto tudo certinho, era só para verem como é que se faz para importar da Asset Store, relembrar, e como é que se faz para importar modelos que venham de outro lado, no nosso caso daquele site que eu vos mostrei. Depois ainda vamos importar ficheiros de som e também texturas. Agora, eu queria vos mostrar um aspecto muito importante do Unity, que é a hierarquia e o que é que acontece quando nós colocamos objetos que dependem uns dos outros. Eu vou apagar aqui este cubo e vou adicionar uma cápsula. Vou aqui ao botãozinho na hierarquia, ao mais, e vou escolher cápsula. Vou fazer o reset. Pronto, e agora eu costumo usar as cápsulas quando estou a criar os meus inimigos, e costumo criar as cápsulas para ir implementando as funcionalidades básicas, por exemplo, do inimigo a mover-se no espaço. Mas a cápsula, como ela é uma cápsula, é difícil ver para onde é que o inimigo está virado. E quando nós clicamos num objeto e vimos estas setinhas, isto dá-nos uma informação muito importante, nomeadamente a seta azul, que nos indica para onde é a parte da frente do nosso Game Object, o Forward. Portanto, neste caso indica que o meu inimigo, se isto é o meu inimigo, ele estaria virado para aqui. Se eu mandava andar para a frente, ele move-se nesta direção. Se eu for aqui à ferramenta de rodar, e rodar, por exemplo, aqui um bocadinho, estou a rodar sobre o eixo dos Y, vou pôr, por exemplo, menos 35, para quem gosta mais de valores fixos. Vou voltar à ferramenta de seleção, ou de mover, e vocês veem que agora a setinha azul rodou para este lado. No entanto, por vezes nós queremos ver ou selecionar ou mover o objeto independentemente da rotação em que ele está no mundo. Então, neste botão que vocês têm aqui, que diz Local, vocês podem mudar para Global. E isto dá-nos as setas sempre na mesma orientação, na orientação global do nosso nível. Ou seja, que correspondem também a este gizmos, este elemento que está aqui. Portanto, quando estamos em global, independentemente da rotação do objeto, eu posso movê-lo sempre com a orientação do mundo. Se eu colocar em local, aí sim estou a ver as setinhas de acordo com a rotação do meu objeto local. Aqui ao lado temos outro botão que também é muito importante, especialmente quando estamos a importar modelos 3D, como por exemplo a nossa torre aqui. Eu vou clicar nela e vou fazer zoom out. Vocês podem ver que as setinhas aparecem aqui na base da torre e creio eu que estão no meio, portanto, mas estão na base. Isto é aquilo que se chama o ponto pivô. Quando este modelo foi criado, o ponto pivô dele ficou definido naquela posição. Por vezes nós queremos saber onde é que é o ponto pivô, outras vezes não nos interessa, e o que nos interessa saber é o ponto central. Então, vocês se quiserem ver aquelas setinhas no ponto central, podem carregar aqui em Center e ela assim aparece no meio no centro do nosso modelo 3D. Isto por vezes engana-nos, porque nós pensamos que a transforme, aquela posição que nós temos ali, x, y, z, corresponde àquele ponto, mas não.
corresponde ao ponto pivô. Portanto, eu normalmente tenho isto sempre como ponto pivô, porque aquele x, y e z que estão ali corresponde precisamente ao ponto pivô. E a mesma coisa aqui na rotação, eu prefiro ter sempre em local, que é para indicar a rotação do meu objeto e não a rotação do mundo quando estou a selecionar o objeto. Eu só uso a rotação global precisamente quando tenho o objeto rodado, mas eu quero que ele se mova num plano perpendicular, por exemplo, e independentemente da rotação. Pronto, este conceito de ponto pivô também é muito importante. Agora, vou voltar aqui à minha esfera. Minha esfera não, à cápsula, desculpem. A minha cápsula, eu vou-lhe pôr um material. Lembram-se que temos criado aqui uns materiais. Eu vou-lhe dar, por exemplo, um material azul. Arrastar para cima dele. Ou então, se vocês preferirem, podem arrastar para aqui, para um inspector. E agora, eu preciso saber, então, visualmente, eu quero saber para que lado é que ele está virado. Então, eu vou-lhe dar uma espécie de um nariz. Vou clicar na cápsula. E agora, vou-lhe adicionar um cubo dentro da cápsula. Vou fazer botão direito sobre a cápsula, 3D Object, Cube. Então, se vocês repararem agora, temos aqui um cubo que está muito grande, que não parece nada ao nariz, e então vou reduzir o tamanho dele. Vou aqui, por exemplo, no eixo do X vou pôr 0.5, no eixo dos Y ponho 0.5, se calhar nem é preciso tanto, 0.2, e no eixo dos Z ponho também 0.2 ou 5, que é mais fácil mover. Pronto, e agora vou puxar o cubo para cima e aqui para a frente. Pronto. E assim, se vocês repararem, já parece que estou a mostrar um robô e sei que ele está virado para ali. Eu até vou-lhe mudar aqui a cor do cubo. Vou aqui selecionar o cubo e vou buscar aqui, por exemplo, o vermelho, que indica sempre que é perigo, não é? Que é um inimigo perigoso. E se vocês clicarem na cápsula, podem confirmar que a setinha azul está alinhada com aquele cubo vermelho que eu pus. Portanto, que indica que é a parte da frente do meu objeto. Neste caso, do meu inimigo. Agora reparem uma coisa. Eu vou aqui à minha cápsula e eu decidi que afinal este inimigo é muito pequeno. Ele só tem 1 metro de altura e eu preciso que ele seja maior porque o meu player vai ter 2 metros. Não é? Este aqui é o player. Eu quero que ele seja maior. E então vou aqui ao Y, com a cápsula selecionada, vou à escala e ponho 2. E reparem o que é que aconteceu. O cubo que eu tinha inserido como nariz também aumentou de tamanho. No entanto, se eu clicar no cubo, vocês veem que ele continua exatamente com as mesmas dimensões que eu tinha. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando nós temos um objeto que tem esta relação que está aqui, a cápsula é o pai do cubo e o cubo é filho da cápsula. A cápsula vai afetar o filho. Ou seja, se eu aumentar o tamanho da cápsula ou diminuir, eu vou também aumentar o tamanho do filho. A mesma coisa se aplica à rotação. Se eu rodar a minha cápsula, vou aqui à ferramenta de rodar com a cápsula selecionada, o filho acompanha. No entanto, se eu selecionar o cubo e aumentar só o tamanho do cubo, por exemplo, se eu vier aqui passar a 1, veem que não afeta o pai. Ou seja, o filho, eu também posso rodar o filho e não afeta o pai. Portanto, este conceito de pai-filho é muito importante. Porquê? Porque permite-me mover o pai e o filho ir com ele, ou rodar o pai e o filho ir com ele, ou se eu quiser ter o filho independente do pai. Por exemplo, imaginem que vocês querem que este cubo vermelho funcione como uma espécie de um visor e eu até posso fazer rodar, por exemplo, para cima e para baixo, como se ele estivesse à procura do player e não afeta o pai. Portanto, o filho é independente, os movimentos do filho não afetam o pai, a escala do filho não afeta o pai, a rotação não afeta o pai, mas o inverso, sim, o pai afeta o filho. E vocês vão ver que isto dá-nos muito jeito quando nós estamos a criar objetos, quando estamos a criar objetos complexos. Por exemplo, quando um player salta para uma plataforma ou um elevador que se move, para cima e para baixo ou para a frente e para trás, se nós colocarmos esse player como filho do elevador, não precisamos fazer mais nada, porque movendo o elevador, o player, como é filho, também vai atrás. Pronto, e esta relação entre pai e filho, esta hierarquia é muito importante no Unity e
é constante. Nós temos que por vezes pensar nesta situação de eu estou a afetar, por exemplo, a escala do pai, se eu quero afetar também a escala do filho. Por exemplo, se o player apanhar qualquer coisa, eu posso a escala daquilo que eu apanhei, se eu colocar como estando na mão do player, pode afetar aquilo que eu apanhei se eu não tiver a intenção isso. Vocês vão ver que existem propriedades no nosso código para nos referirmos a Transform Position, Transform Rotation e Transform Scale, e depois existem as mesmas propriedades que correspondem a Local Position, Local Rotation e Local Scale, que é quando nós queremos afetar só o filho, a escala local, o tamanho local e a posição local. Em relação à posição, é muito importante também se percebam isso, ou seja, reparem o cubo, eu tenho aqui o cubo na posição, eu vou acertar aqui os valores, 0.5, 0.3, e eu vou movimentar o pai, a esfera. Vocês podem ver que ali o X e o Z mudam. E no entanto, se vocês repararem, o cubo mantém exatamente a mesma posição. Porquê? Porque isto é em função do pai. É a posição dele em função do pai, a rotação dele em função do pai e a escala dele em função do pai. Ok? Pronto, espero que isto tenha ficado mais ou menos claro. Nós depois provavelmente vamos voltar a referir isto, porque este conceito de facto é muito importante. Pronto, vamos agora dar aqui um pequeno resumo dos componentes mais importantes e depois vamos avançar para criarmos o nosso primeiro script no Unity. Portanto, os componentes que nós já vimos, a Transform, o Mesh Filter, que é a mesh que nós estamos a desenhar, o Mesh Render, que é o componente que desenha, os Colliders, que são aquilo que dá uma forma física aos nossos Game Objects, e depois temos o Rigid Body, que nós também já vimos, que é quando nós queremos que um objeto, um Game Object, respeite as regras da física. Nós podemos adicionar componentes clicando aqui no botãozinho de adicionar e podemos removê-los aqui, fazer Remove Component. Depois temos o Character Controller, que é um componente que nós vamos utilizar para personagens que são controladas pelo player. O Character Controller é um componente muito especial e que tem algumas limitações, mas também tem muitas coisas que nos ajudam. Nomeadamente, ele permite de criar um player que tem um degrau máximo, uma altura máxima, um step máximo que consegue subir, uma inclinação máxima que consegue subir. Nós não temos que fazer esses cálculos, qual é a inclinação, por exemplo, de uma rampa, se ele vai conseguir subir ou não. Portanto, tem uma série de funcionalidades prontinhas para nós usarmos com o nosso, e nós vamos usar para criar a nossa personagem. Agora, depois temos componentes ligados ao áudio. Vocês têm o Audio Source, que é este aqui. O Audio Source é o componente que nós usamos para tocar música, para tocar um som. Se quiserem, podemos utilizar, basta colocar aqui um ficheiro WAV, um ficheiro MP3, e depois fazer Play on Awake e ele toca o som automaticamente. Se vocês quiserem em loop, basta clicar aqui. Nós depois vamos ver estas propriedades com mais calma, mas todos os Game Objects que nós queremos emitir som, imitam som, nós colocamos o Audio Source. O Audio Source só funciona se existir um Audio Listener. Se vocês repararem, na nossa main camera existe um Audio Listener e também deve existir um aqui no FPS Controller. Deixem-me cá ver. Eu vou aqui expandir na hierarquia. Cá está ele, está ali. O Audio Listener é a posição onde o player está e, portanto, é a partir dessa posição que os outros sons vão ser calculados e a maneira como eles vão se propagar no espaço. Portanto, o player está numa posição, o som que é emitido noutra vai fazer com que o próprio Unity vai automaticamente fazer com que o som venha mais de um lado ou mais do outro, seja mais atenuado ou menos atenuado de acordo com a distância que está deste Audio Listener. Nós só podemos ter um Audio Listener por cada nível. Não podem existir mais Audio Listeners. Se existirem, o Unity vai-se começar a queixar. Eu vou ativar aqui este, vou fazer o play. Deve-me aparecer aqui um aviso a dizer que eu tenho mais do que um Audio Listener. Cá está o aviso. There are 2 Audio Listeners. Pronto, só devemos ter um. E normalmente ele está na câmara. Ou então, se nós estivermos a fazer um jogo na terceira pessoa, em que a câmara anda atrás, deverá estar no player. Voltando aqui aos componentes, então. O que é que nós temos aqui mais de componentes? Existem componentes para fazermos efeitos de partículas, que é o Particle System.
Os efeitos de partículas permitem-nos criar efeitos como fogo, fumo, um repuxo de água e muitos outros imensos. Portanto, o sistema de partículas tem muitas propriedades e podem ser combinadas para criar alguns efeitos muito engraçados. Nós também vamos ter a possibilidade de explorar cada um destes componentes, nomeadamente os efeitos de partículas, com calma. Componente que já usámos, mas eu não falei dele, é o da câmara. Portanto, o componente de câmara indica a posição onde o player vai estar e de onde vai ser feito o render, o desenhado do nosso jogo. Nós podemos ter mais do que uma câmara por nível. Por exemplo, podemos querer fazer uma cena em que temos uma câmara de videovigilância. O que devemos fazer é alterar aqui o tamanho da viewport. Portanto, nós podemos querer, por exemplo, fazer um jogo em que se joga metade do ecrã para um player e metade para outro player. Nós alteramos estas propriedades e eu posso dizer, por exemplo, que esta câmera vai ocupar só metade do ecrã, e enquanto que a outra, a do FPS Controller, vai ocupar o resto do ecrã. Isto eu acho que vai fazer um efeito um bocadinho esquisito, mas só para nós experimentarmos aqui. Por acaso acho que não, porque acho que a outra está a ocupar o espaço todo. Portanto, esta câmera que está aqui está a ocupar o espaço todo. Eu tinha que alterar aqui, por exemplo, no X para 0.5. Pronto, e assim vocês podem ver, o ecrã fica dividido ao meio. Uma câmera é a main câmera e a outra é do FPS Controller. Nós não vamos fazer isto. Portanto, eu vou voltar aqui a pôr 0 e vou voltar aqui a pôr o 1. Mas nós podemos ter mais do que uma câmera. Às vezes um erro muito comum que acontece é nós importarmos modelos que trazem a câmera. E quando colocamos um modelo no nosso mundo, parece que a câmera não se mexe, porque estamos a ver a câmera que veio agarrada ao modelo e não a câmera que nós queremos, que é a câmera que está controlada pelo player. Daí aquilo que eu expliquei há bocadinho, que é eu aqui costumo desativar sempre esta opção de importar câmaras. Os materiais nós também já falamos deles, portanto nós já criamos na outra sessão estes materiais. São simples de utilizar e nós vamos usar sempre o material default. Existem muitos materiais, existem diferentes tipos de materiais, mas isto são shaders, são programas que correm na placa gráfica e nós não vamos falar disto. Depois nós vamos ver mais à frente os terrenos. Os terrenos é uma ferramenta muito, muito útil. Eu adicionei aqui em cima do nosso nível só para vocês verem. É uma ferramenta muito útil que nos permite criar de forma mais ou menos simples um ambiente exterior. Portanto, montanhas e vales e coisas do género. Portanto, nós podemos usar esta ferramenta dos terrenos para criar esse tipo de cenário. Nós vamos abordar também isso. E pronto, e acho que estes são os principais componentes que eu vos queria falar. Vamos agora falar um bocadinho de scripts. Portanto, nós, já agora deixem-me apagar este aqui, que não tem, este é do terreno. Nós, para podermos movimentar, para podermos fazer qualquer coisa, para termos lógica no nosso jogo, temos que adicionar scripts, ou seja, código em C#. Os scripts podem ser criados na pasta que nós queremos, clicando com o botão direito, Create C# Script, ou então adicionado como um componente, como temos feito aqui, Add Component, e depois escrevemos o nome que nós queremos. Eu vou chamar isto, por exemplo, teste. E se vocês repararem que conforme eu escrevi o nome, como não existe um componente chamado teste, a opção que ele me dá é criar um script novo. Eu vou clicar em sim e depois em Create and Add. Na prática, o que é que isto faz? Adiciona logo o script ao meu objeto que estava selecionado e ele põe o script na pasta dos assets. Eu não gosto do script na pasta dos assets assim meio abandonado, eu vou arrastá-lo para dentro da pasta scripts. Por vezes, quando eu tenho muitos scripts, eu organizo também a pasta scripts, por exemplo, scripts do player, scripts dos inimigos, scripts de armadilhas e coisas por aí fora. Pronto, mas neste momento, se eu criasse o script primeiro aqui na pasta, eu depois pegava nele e arrastava-o, eu vou removê-lo aqui do meu GameObject, pegava nele e arrastava-o daqui para ali. Portanto, ele ficava associado também ao GameObject. Agora eu vou clicar duas vezes. Podem clicar duas vezes aqui, ou então clicar duas vezes aqui onde diz script e depois tem a caixinha com o nome. E agora vai abrir o editor que vocês têm configurados para editar os scripts. No meu caso é o Visual Studio 2022, a versão Community. Como é que eu posso mudar se não gostar dessa versão? Vocês aqui no menu Edit têm Preference
e nesta janela tem uma opção que diz External Tools, e é aqui que vocês configuram qual é que é a versão qual é o editor que vocês querem usar. Vocês até se quiserem podem usar o bloco de notas. Quem vai compilar o código vai ser sempre o Unity, que sempre vocês gravarem as alterações que fizeram, o Unity aparece aqui em baixo um sinalzinho a dizer que está a compilar, e se existirem erros vão aparecer os erros aqui na consola. Vocês podem usar o Visual Studio Code, podem usar o Visual Studio a versão que tiverem. Por vezes o Visual Studio é melhor para fazer o autocomplete, é mais inteligente o IntelliSense do que o Visual Studio Code, e por vezes o que acontece é que o autocomplete não funciona. Se vocês alguma vez criarem um script e começarem, este foi o script que eu criei, eu vou fazer aqui se calhar zoom sobre o texto, o código. Se vocês começarem a escrever transform.position e no autocomplete não estiver a funcionar, o que vocês devem fazer é fechar o Visual Studio e virem aqui e clicarem aqui Regenerate Project Files. Por vezes o problema é que vocês estavam, por exemplo, a usar o VS Code ou estavam a usar outro e o ficheiro dos projetos não foi criado corretamente. Clicando aqui, 99% das vezes resolve o problema. Se não resolver o problema ainda assim, no Visual Studio Installer existe também um componente que vocês podem instalar, por vezes também resolve o problema, que é este componente aqui para desenvolvimento de jogos com Unity. Game Development with Unity. Para instalarem isto, devem fechar não só o Visual Studio, mas o próprio Unity, é mais seguro que o façam. Pronto, e normalmente assim resolve-se o problema. Antigamente era mais comum o autocomplete não estar a funcionar, eu acho que hoje em dia esse problema está resolvido. Pronto, voltei a clicar 2 vezes no script para o abrir, e este é o script que vocês têm criado. Eu tenho aqui algumas coisas que vocês não têm, porque eu tenho um modelo personalizado dos scripts, isto não interessa. Temos os usings típicos que nós vemos no C Sharp. Se repararem, há aqui um using que é do Unity Engine, que é o código todo do Unity Engine para nos estar à nossa disposição. Depois temos aqui uma classe que deve ter o mesmo nome que o ficheiro. Se vocês se enganaram no nome do ficheiro e depois mudaram o nome e não corresponder com a classe, não vai funcionar o vosso código. Portanto, deve ser exatamente igual o nome da classe com o nome do ficheiro, e podem ver que ela é derivado do MonoBehavior. O Unity é um motor de jogo um bocadinho, eu vou-lhe chamar estranho, porque o core do Unity funciona com C++. Portanto, no entanto, o nosso código é feito em C Sharp. A diferença de C++, do mundo do C++ para o mundo do C Sharp é a gestão da memória. Isto implica que o comportamento ou funcionalidades do nosso código sejam um bocadinho estranhas. Por exemplo, esta função start, apesar de não dizer override, na realidade isto é um override da classe MonoBehavior. E a mesma coisa do update. Portanto, no Unity existem uma série de eventos pré-configurados e que nós vamos utilizar para definir o comportamento do nosso jogo. 99% das vezes o vosso código vai existir na start e na update, mas por vezes nós podemos precisar de outros eventos. Como é óbvio, isto é uma classe de C# e vocês podem criar as vossas funções e fazerem o que vocês quiserem a partir daqui. Por exemplo, se vocês quiserem criar uma propriedade public string, por exemplo, nome, e eu vou pôr aqui, por exemplo, igual a Maria. Pronto, eu tenho esta propriedade na minha classe, e se eu quiser aqui no start eu até posso dizer assim, por exemplo, o nome afinal é igual a Manuel. Pronto, e vocês podem ver que não tenho nenhum erro, eu gravo, volto aqui ao Unity, e se eu clicar aqui na minha cápsula, vocês podem ver que agora aqui o Unity está a compilar o meu código, já compilou, ele não tem nenhum erro, se tivesse algum erro estava aqui, e eu vejo aqui o meu script e até vejo a propriedade nome com Maria. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que estas propriedades que são public, o inspector vai-me mostrá-las e vai-me permitir alterá-las. Portanto, se eu não escrever aqui Manuel, deixar assim, eu posso aqui no inspector fazer uma alteração. Em vez de ter que andar a mexer no meu código, eu posso simplesmente mudar aqui para Manuel. E não preciso de mudar nada no meu código, que aquele valor foi alterado para esta instância do meu script para Manuel. Eu posso vos mostrar isso. Aqui no start eu vou fazer debug log.
nome. O debug log é a função que nós usamos para mandar mensagens para a consola com aquilo que nós quisermos. Se eu quiser, posso mostrar o valor de uma propriedade. Se eu quiser, posso mostrar, por exemplo, a posição do meu objeto. Faço transform.position. E agora, quando eu voltar aqui e executar o meu jogo, aqui na consola, vai aparecer aqueles dois logs. Se repararem, um diz Manuel. Apesar de no meu código eu ter lá a propriedade definida como Maria, ela foi alterada porque eu alterei ali. Foi alterada só para esta instância. E posso ver a posição 6.13, 1.02, que é exatamente o que está ali. Se eu quiser, eu posso criar outro objeto. Eu vou, por exemplo, aqui à minha esfera, que eu já criei aqui a esfera, e vou-lhe adicionar o mesmo código. Teste. E eu aqui não vou alterar nada. Vou deixar cá estar o Maria e vou executar outra vez. E agora eu devo ver não duas mensagens, mas 4. Se repararem, tenho uma mensagem que diz Maria e a posição, que é a posição da minha esfera, e depois tenho outras mensagens que vêm da cápsula. Portanto, o mesmo script é executado duas vezes porque está em dois objetos. Se o script não tiver nenhum objeto na hierarquia, nunca é executado. Antes de eu continuar, queria-vos mostrar isto, que é o ciclo de vida do MonoBehavior. Portanto, aqueles scripts que eu vos mostrei há bocadinho, que tem só o start e o update, pode ter mais estas funções. A função awake, que é uma função de inicialização, é executada uma vez antes do objeto estar na cena, e são executadas por esta ordem. Se vocês repararem, o awake, por exemplo, é executado antes do start. Depois temos o onEnabled, que é quando o objeto passou a estar ativo. Nós podemos desativar e ativar os objetos. Esta é a função que é executada quando ele passa a estar ativo. O reset, o start, fixed update. Depois temos aqui umas que são muito importantes. Nós vamos usar muitas vezes, que é estas on trigger qualquer coisa e on collision qualquer coisa. Depois temos o on mouse, são eventos do rato. Temos o update. Depois temos aqui uma série de eventos que são de coroutinas, que nós provavelmente nesta formação não vamos utilizar porque é um assunto um bocadinho mais avançado. Se houver oportunidade, eu introduzo. E depois temos as outras funções ligadas já na parte final do evento, digamos assim, que é o late update e por aí fora. Portanto, esta é a ordem de execução destes eventos todos. E no caso do nosso script, o que é muito importante perceber é isto. A função start é executada antes, na primeira frame em que o objeto vai ser desenhado, em que ele vai ser inserido na cena, e a função update é sempre desenhada por cada uma das minhas frames. Portanto, se eu tiver a correr o meu jogo a 100 frames por segundo, a função update é chamada 100 vezes por segundo. Vocês podem ver a velocidade com que o jogo está a ser executado, indo aqui este botãozinho que diz Stats. Eu vou pôr a executar e vou clicar aqui em Stats e podem ver aqui 200 frames por segundo. Quer dizer que aquela função update é executada 200 vezes por segundo. Tanto a função que está na cápsula como a função que está na esfera. É como se existissem milhares e milhares de GameObjects ter a mesma coisa. Portanto, vocês podem ver aqui à frente, na consola, eu tenho aqui esta opção de fazer o collapse. O que é que isto faz? Junta-me as mensagens que são iguais e aparece-me ali um número que indica quantas vezes é que elas foram aparecem na consola. Se eu colocar aqui um debug log no update a dizer olá mundo, gravar, como é sempre a mesma mensagem, ela só vai aparecer uma vez porque está em colapso, mas vocês vão ver ali o número à frente aumentar muito rapidamente. Eu vou tirar aqui o status. Portanto, a função update é executada uma vez por cada frame e vocês podem ver, já vai em 1000. Portanto, cada frame está a ser executado aquele debug log e por aí fora. Portanto, duas funções que são fundamentais para o nosso jogo, ou que vão ser fundamentais para o nosso jogo, o update e start. Update é executado uma vez por cada frame. É aqui que nós vamos, por exemplo, ler o input do player, se ele está a carregar na tecla, ou se ele está a mover o rato, ou se ele está a fazer qualquer coisa. O start normalmente é usado para fazer a configuração do nosso GameObject. Sei lá, definir a posição onde ele está, ou verificar, ir buscar uma referência para o player, ou coisas assim do género. Já agora, para terminarmos, só queria-vos falar de mais uma coisa, que é os componentes que nós temos aqui podem ser manipulados através do nosso código que nós temos associado àquele GameObject. Por exemplo,
A minha esfera tem um rigid body, a cápsula não tem. A cápsula não tem nenhum rigid body. Então imaginem que eu queria detectar se o GameObject tem um rigid body e se ele tiver o rigid body, eu quero, por exemplo, desativar a gravidade. Só como exemplo. Eu vou pôr em comentário aqui estes debugs. Os debugs logo vou pô-los todos em comentário. Então, o que é que nós costumamos fazer? Quando eu preciso de me referir a um componente do meu GameObject, eu crio uma referência aqui em cima. Se eu quero um rigid body, existe exatamente o tipo de dados rigid body. Pode ser RB, é a sugestão que o Visual Studio me está a dar. E agora aqui no Start, ou seja, quando o meu objeto vai ser inserido no nível e vai ser desenhado, eu vou procurar uma referência para esse rigid body, para ver se ele existe. E fazemos assim, RB igual a getComponent rigid body, tal como o Visual Studio me está a sugerir. O que é que faz esta função getComponent? Vai procurar se naquele objeto, na posição em que ele está, na hierarquia daquele objeto, se existe um rigid body. Portanto, no meu caso da esfera ele existe, mas no outro, como eu vos mostrei há bocadinho, não existe. Como é que eu agora posso detectar se ele existe ou não? Se ele não existir, esta variável vai ficar a nulo, porque não existe. Então eu posso testar se RB for diferente de nulo. Eu disse que queria desativar a gravidade, não é? Então eu vou fazer rb.useGravity igual a falso. Portanto, todas estas propriedades que nós temos aqui são acessíveis através do código. Só para ficar ainda mais claro, eu vou fazer aqui um debug log e vou dizer desativei a gravidade. Um truque muito interessante que dá muito jeito é fazermos isto. This.GameObject. O que é que isto me vai permitir? A mensagem, quando aparecer aqui na consola, quando eu clicar nela, o Unity vai me dizer qual foi o GameObject que colocou lá aquela mensagem. Agora vou fazer um else e vou colocar debug log não tem rigid body. E vou fazer exatamente a mesma coisa, this.GameObject. A parte do this é dispensável, se vocês querem podem pôr só GameObject, eu é que gosto de pôr para ficar bem claro que é este GameObject, ok? Atenção que é GameObject com o G minúsculo. Pronto, e agora vou minimizar, vou voltar aqui ao Unity e vou executar, ele parece que já compilou o meu código. E vamos ver, tenho duas mensagens, uma que diz desativei a gravidade. Se eu clicar nela, veem que o Unity mostra-me que foi a esfera que disse esta coisa. E reparem que a esfera até está a planar no ar, porque eu desativei a gravidade. Não é? Está ali desativada a gravidade, se eu ativar ela cai. E o outro GameObject diz que não tem rigid body, que é a cápsula. Pronto, e é assim que nós nos referimos a componentes do nosso GameObject. Mesmo para terminar, eu posso também ter referências para outros GameObjects. Por exemplo, imaginem que eu aqui precisava de me referir a um GameObject qualquer. É normal, por exemplo, os inimigos precisarem de saber onde é que anda o player, e então preciso de uma referência para ele. Então eu crio um public GameObject. Eu vou-lhe chamar, por exemplo, outro GameObject. Pronto, e não o vou preencher. Ok? Está public GameObject com G maiúsculo e dei-lhe aquele nome. Volto aqui ao Unity e reparem, no Inspector aparece ali outro GameObject. E eu agora vou preenchê-lo arrastando para lá o GameObject do qual eu me quero referir. Por exemplo, imaginem que eu quero aqui como outro GameObject pôr a cápsula. E então arrasto para lá a cápsula. E eu agora posso e tenho acesso a possibilidade de manipular aquele GameObject em tudo que sejam propriedades ou componentes que são públicos. Por exemplo, imaginem que eu queria aqui testar se o outro GameObject não é nulo, porque se ele não tiver preenchido como eu fiz agora, ele vai ser nulo. E depois imaginem que eu queria ir ao outro GameObject e dizer assim, getComponent. Eu agora vou fazer com que ele desapareça. Eu vou fazer getComponent renderer. É uma função, portanto temos que pôr os parênteses. E agora vou dizer isVisible igual a false. Esta não é propriedade, isto não é uma propriedade de só um get. Então vou desativá-lo. Enabled igual a false. Pronto. E agora até vou pôr aqui uma mensagem a dizer debug log
desativei o outro GameObject. Pronto, se eu não vir esta mensagem, quer dizer que o outro GameObject não está preenchido. Portanto, o que é que eu fiz? Coloquei na esfera uma referência para a cápsula, que quando eu executar isto, o código que vai fazer vai fazer desaparecer a cápsula. Vamos executar. Reparem, a cápsula desapareceu, ficou lá o cubo, porque o cubo é filho da cápsula. Se eu clicar na cápsula, eu posso ver que está desativado aquele render. No entanto, o cubo tem o render dele ativo e por isso está a funcionar. Pronto. E isto tudo graças a esta referência que nós criámos aqui para o outro GameObject. Pronto. E queria terminar aqui esta sessão sem avançar muito mais. Na próxima sessão vamos começar a fazer código para mover, para rodar os objetos, para ler o input do utilizador e por aí fora.